Queridos irmãos, é com grande alegria que estamos juntos mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre acontecimentos da nossa existência aqui neste mundo. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Nosso tema para a reflexão de hoje tem a ver com o mês que estamos, mês de setembro. Setembro que para nós aqui no Brasil é um mês que tem um significado muito importante. Setembro para nós aqui no Brasil significa o mês do renascimento. Começamos ali no começo do mês com as comemorações da independência, 7 de setembro. Aquilo nada mais é do que comemorar o renascimento social e econômico da nossa pátria. Avançando mais um pouquinho no mês, chegamos ao dia 20 de setembro. 20 de setembro também é uma comemoração muito parecida, que também comemora-se o renascimento econômico, social e político de um povo gaúcho. Alguns dias depois, no mês de setembro, acontece a mudança, a troca de estações. Eis que chega a estação do renascimento das flores. Estas flores que trazem às nossas vidas mais beleza, mais leveza, deixando a nossa vida colorida e linda como a nossa vida é. Mês de setembro. Também, e não por acaso, pela espiritualidade que inspira os homens da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para que escolham o mês de setembro para ser o mês que deverá ser trabalhada a questão desta desgraça, que é o suicídio. Então, o mês de setembro é o mês para trabalharmos a prevenção contra o suicídio. A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade ainda em falar em assuntos, em temas dolorosos, como falar da morte, falar do câncer, falar de depressão. Isso são temas que ainda entre os humanos é um verdadeiro tabu. E o suicídio também enquadra-se em um destes tabus. As pessoas não falam, porque falar traz tristeza, traz uma energia toda negativa ao redor do entorno da aura da pessoa, atrai espíritos sofredores e essa situação toda. Não falam. Não falar é um erro. Falar é uma atitude cristã, é uma atitude de amor fraterno. Quanto mais falamos, mais conhecemos. Então, é preciso sim falar no assunto. E o setembro foi designado para isso. Quanto mais falamos, mais conhecemos. E quando conhecemos, nos aproximamos da ciência. O que a ciência nos diz sobre o suicídio? A ciência nos diz que é uma patologia, acima de tudo, e é uma patologia, uma questão de saúde pública que tem 90% de chances de cura. Então, quando nós pensamos que no ano passado, de 2024, em torno de 38 mil pessoas aqui no Brasil cometeram essa loucura, uma média de quase 60 pessoas por dia, então quando nós pensamos isso, nós lembramos que 90% poderia ser evitado se 90% tem cura. Então, quanto mais falamos, mais conhecemos e mais buscamos a solução. Nos diz a ciência que a depressão, ela tem, o suicídio, ele tem 4 fontes de origem, 4 pontos que geram essa loucura na cabeça da pessoa. Quais são as 4 origens? Primeiro, a depressão. Segundo, a solidão. Terceiro, o materialismo. E o quarto é a questão do histórico familiar. Vamos ver o primeiro, a depressão. Se nós conhecemos uma pessoa que está em quadro de depressão, por si só já tem que ficar muito atento com essa pessoa, conversar, falar.
Agora, se a pessoa tem um quadro de depressão e passa a ter crises de ansiedade, aí atenção especial nessa pessoa. Se a pessoa está num quadro depressivo e passa a ter mudanças de humor, assim, com muita frequência, está feliz, está triste, a bipolaridade, atenção especial nessa pessoa. Se a pessoa está num quadro de depressão e ela passa, a, por exemplo, a fazer uso de álcool ou algum outro tipo de droga, atenção especial nessa pessoa com luz vermelha piscando intermitentemente. Se a pessoa está em um quadro de depressão e ela passa a sofrer de uma doença que lhe causa dor, uma dor intermitente, aquela dor que impede a pessoa de se movimentar. Atenção redobrada com luz piscando vermelha para essa pessoa, porque ela é um potencial candidato. Então a ciência vai nos dando os caminhos, nos dando as pistas. Segunda origem, a solidão. A pessoa tem uma perda importante na vida, perdeu um ente querido. Essa pessoa, se ela ficar o tempo além do luto, que o luto tem um tempo médio de 90 dias para a pessoa viver o seu luto, viver a sua tristeza, mas depois começa a sair. Agora, se aquilo passa muito além e aquilo fica numa tristeza que não passa, uma desesperança, atenção, cuidado com essa pessoa, pode estar ali um potencial suicida. Então vamos tendo as pistas. Terceira origem do suicídio, materialismo. Aquela pessoa que passa a ter problemas profissionais, passa a ter prejuízos na sua questão profissional ou com problemas legais que vão lhe tirando a base material e econômica que ela construiu. Essa pessoa também pode entrar em parafuso e está aí um potencial candidato a essa tragédia. E, por final, a questão do histórico familiar. Se a pessoa ela já tem lá um tio, um avô e tal, que cometeu essa loucura, e ela, por acaso, vem apresentar uma dessas três opções anteriores, então, atenção redobrada e especial com essa pessoa. Então, como sempre dizemos, conversar, falar é o melhor remédio. Tanto é que existe um número de telefone, número 188 da CVV, Centro de Valorização à Vida, que está ali disponível 24 horas por dia para as pessoas ligarem, e lá tem psicólogos que vão conversar, falar sobre o assunto. Aliás, curiosidade, este trabalho que é feito hoje no CVV, ele foi iniciado dentro da doutrina espírita. Hoje ele é um trabalho que não tem qualquer vínculo com nenhum tipo de religião ou filosofia, mas foi iniciado pelos espíritas. Tanto se entende isso porque nós da doutrina espírita temos essa visão diferenciada do que é. Agora, o suicídio sob a ótica da doutrina espírita. O que nos diz a doutrina? Nos diz a doutrina que o suicídio, ela concorda plenamente com a ciência que ele surge nas desilusões da vida, nas depressões, na tristeza, na desesperança, no medo da vida. Mas nos diz a doutrina espírita que o suicídio, ele se dá principalmente, a principal fonte é a falta de conhecimento. Porque a pessoa imagina que ela vai cometer aquele ato tresloucado e deu, acabou. Quando não. Quando nos diz a doutrina espírita, através do conhecimento, que a nossa vida é essa sequência, graças à espiritualidade, sabemos disso, então não vai acabar. Então a pessoa vai ali, comete aquele ato tresloucado e de uma hora para outra o espírito se vê ali perdido. Ele está vendo ali o seu corpo no chão, com aquela marca na cabeça, ele fica surpreendido negativamente quando vê o seu corpo debaixo das rodas de um caminhão, quando vê o seu corpo no fundo daquelas águas geladas. Nos diz a doutrina espírita que
o mais grave ato que uma criatura pode cometer aqui na Terra é tirar a vida de alguém, mesmo que esse alguém seja ele mesmo. Nos diz a doutrina espírita que existem dois tipos de suicídio: suicídio moral e o suicídio intencional. Suicídio moral é esse que as pessoas veem, que a pessoa vai cometendo no decorrer da vida, através dos vícios, vai minando o seu corpo, e quando chega em um determinado momento, o corpo não resiste e ela se suicidou. Suicídio moral. E tem o suicídio intencional, que é esse que a pessoa comete esse ato de loucura. Agora, nos alerta a doutrina espírita que o suicídio moral é o mais culposo. Este é o que deixa mais culpa no indivíduo. Por quê? Não são dois suicídios. A pessoa não tirou a vida da mesma forma. Porque no suicídio moral, ela teve tempo suficiente, porque as pessoas vinham ao seu lado ali lhe alertando: fulano, não faz isso, fulano, tu vai acabar, tu vai te prejudicar, tu vai ficar mal. E a pessoa foi fazendo. Ela teve muito mais tempo para raciocinar, enquanto que no suicídio intencional ela é tomada por um devaneio, uma loucura, e vai lá assim, num ato de desespero e sem muito tempo ter que pensar. Então, nos fala isso a doutrina espírita. E ainda mais, nos diz a doutrina espírita que o irmão que se suicidou, ele é apenas um irmão que se enganou. Só que esse engano tem graves consequências. Nos diz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo que o homicida é visto como um prisioneiro que fugiu da prisão antes de ser cumprida a sua pena total. Prisioneiro que foge, normalmente, a grande maioria é recapturado. E ao ser recapturado, então, ele será mantido ali com uma segurança mais rígida. Tudo muito mais rígido em cima dele. E assim é visto o suicida, como este prisioneiro que escapou antes da hora que foi recapturado. A doutrina espírita nos fala que o ato do suicídio é um momento de grande turbulência, é um momento de desespero na vida do espírito, porque ele está vendo ali aquilo que nós relatamos, aquelas cenas horríveis, e que aquilo não vai acabar. Esse sofrimento, o espírito sentindo aquele estampido no seu cérebro, aquilo ele vai carregar por anos. Tantos anos quanto faltavam ainda para ele concluir a sua vida aqui na Terra, essa que ele encerrou agora. Então ele vai passar tantos anos quantos forem preciso, sentindo o estampido, sentindo a dor, o peso daquelas rodas em cima do seu corpo, sentindo aquela água gelada e seu corpo mergulhado lá, sentindo um fogo que corrói o seu organismo em função do veneno que ingeriu. Então, as notícias não são nada boas. E aí as pessoas vão perguntar: mas e Deus justo, bondoso, poderoso, misericordioso? Onde está a misericórdia para aquela criatura que comete esse ato insano? Deus não é misericordioso com eles, porque só fala que ele será recapturado e será mais vigiado ainda, que vai sofrer tantos anos e tal. Sim, Deus é misericordioso e ele vai ser misericordioso com todos os seus filhos, inclusive com esse que cometeu o mais grave, o erro que pode ser visto por um espírito aqui nesse mundo. Ele vai ter a misericórdia e tanto vai ter que ele vai ser contemplado com uma nova vida, para trilhar de novo o mesmo caminho e ali ele poder acertar, não cometer aquela bobagem que fez. A reencarnação do suicida ela é bastante complicada. Tem uma história de Chico. Chico estava em Uberaba atendendo na casa espírita, ele e seus irmãos de trabalho, quando chega uma mãe desesperada com um menininho de 5 anos no colo, e a mãe então conversa com Chico e os irmãos à volta ouvindo, os irmãos de trabalho. E ela fala: Chico, e ela em lágrimas, em prantos, desespero total de uma mãe. E Chico percebeu que o menininho ele já não tinha as 2 mãozinhas, tinha sido amputado partes do seu braço.
E aquela mãe então diz: Chico, meu filho ele foi diagnosticado com meningococemia. É uma infecção que atinge os membros inferiores e superiores. Então, meu filho foi diagnosticado com essa doença, está nessa situação que tu estás vendo, Chico, e agora o médico me diz que precisa também amputar as pernas, parte das pernas. O que eu faço, Chico? Ela, muito desesperada, e Chico então não responde, ele fica ali meditando, pensando, fecha os olhos. Depois, ao abrir, ele disse assim: mãezinha, vá ao hospital e diga ao médico para fazer o procedimento que ele disse que tem que ser feito, cortar as pernas. Aquela mãe entrou em desespero, saiu dali chorando com seu filho nos braços. Ao sair, os irmãos perguntam: Chico, o que essa criança fez para merecer? Por que ela não tem uma outra opção na vida dela? Que vida é essa que ela vai ter? E Chico então responde aos seus irmãos de trabalho: enquanto eu estava diante desta mãe, eu recebi o aviso da espiritualidade maior, me dizendo que esse espírito que hoje está neste menininho, ele já esteve aqui nas últimas 3 encarnações, e nas últimas 3 que esteve aqui, ele cometeu suicídio. E desta vez, se apenas ficarem lhe faltando os braços, mãos, as pernas, ainda ele tiver, ele irá caminhar de novo e irá se jogar de cima de uma ponte ou num precipício. Então, por isso que é chamado muita atenção para a questão do histórico familiar. A ciência, mesmo sem o conhecimento espírita, ela chama a atenção lá na 4ª origem para o histórico familiar. A reencarnação de um espírito que cometeu essa loucura na vida passada significa que a nova vida, o novo bebê, ela chegará já a este mundo cheio de problemas. E os pais que recebem com todo o seu amor estes espíritos que cometeram esta loucura é porque tiveram vínculos no passado e agora tudo será questão de aprendizado. Então, este mês de setembro, ele é para que nós possamos fazer esta reflexão, para que nós, fazendo a reflexão, tomamos conhecimento e, ao tomar conhecimento, possamos aprender e, com a ciência, ficar espertos para os sintomas que as pessoas apresentam. E, uma vez nós detectando esses sintomas, nós vamos agir. De que forma vamos agir? Primeiramente, conversando. Porque falar é o caminho inicial, é a melhor forma para ajudarmos uma pessoa que está vivendo este momento. Portanto, vamos preservar e valorizar a nossa vida, que é esta dádiva, este presente, este tesouro que Deus nos deu. Que assim seja.